Luiz Araújo. Difícil falar, cara. Não é um jogador que a gente tem o hábito de assistir e concordo com quem está levantando essa bola aí da Major League Soccer. Não é um futebol de altíssimo nível que é jogado, mas é um jogador que tem histórico. No São Paulo, no campeonato francês, jogou no Lille e agora está jogando aí nesse clube chamado Atlanta. Bom, primeiro eu vi o pessoal falando, né, muito sobre se ele é titular, não é. Pô, quem pegar os jogos dele aqui vai ver que ele é um jogador que joga com bastante frequência, ele joga semanalmente e normalmente começando como titular, pelo menos é o que são as informações aqui do Transfer Market. Mas, antes de tudo, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: é uma posição que o Flamengo é notoriamente carente. O Flamengo tem como jogador para jogar ali pela ponta direita, principalmente o Marinho. Não sei se o Sampaoli enxerga o Matheus França como um ponta, mas a verdade é que muitas vezes, ainda que o Gonçalves possa ocupar aquela função ali, até o Wesley possa fazer esse corredor pelo lado direito, a gente tem o Marinho como o nosso ponta. É o cara que a gente tem que recorrer. E muitas vezes o Sampaoli recorreu a ele desde que chegou. Agora menos, pelas participações do Marinho que não foram tão boas, mas o Sampaoli precisava desse jogador, tanto que tentou por muitas vezes insistir com o Marinho, até que agora não é mais possível. Então, em primeiro lugar, o Flamengo solucionando uma carência do elenco. Isso aí é muito importante, que o Flamengo consiga mapear o próprio elenco, consiga saber como ir ao mercado. O Flamengo, talvez... E aí é difícil fazer esse exercício, mas era um jogador que o Vitor Pereira também queria. A gente nunca vai saber se teria sido melhor para o Vitor Pereira, com um jogador com essa característica. Até acho que não, porque o trabalho tinha muitos problemas. Mas agora a gente está trazendo mais um jogador para dar uma opção ao Jorge Sampaoli. A gente fala brincando, mas eu não conheço o jogador, sinceramente. Agora, fui lá no YouTube, né? Melhores momentos, Luiz Araújo, highlights, sei lá o quê. Vi um jogador, apesar de ser muito difícil você ter o conhecimento do cara por DVD, você consegue ver características, você consegue ver se o cara tem uma certa habilidade ou não. E eu, sinceramente, eu gostei do que eu vi, cara. É um jogador que eu vi tanto mais pela ponta direita, mais até pelo meio. Aliás, achei isso até interessante, até uma possibilidade, antes mesmo dele chegar, que eu já queria levantar. Muita gente falando dele em relação ao Marinho, mas, de repente, talvez ele tire até um pouco de espaço do Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro tem jogado com o Sampaoli, ainda que como um meia, pelo lado direito. E o Luiz Araújo vem para fazer isso. Agora, galera, toda contratação ela vai ter um certo nível de risco. Às vezes, a gente acha que vem para dar certo e tal. Um bom exemplo é o Cebolinha. A gente pagou muito mais pelo Cebolinha do que a gente está pagando pelo Luiz Araújo. Tudo bem que o Cebolinha chegou num nível mais alto do que ele. Mas o risco, ele existe, ele faz parte da contratação. O ideal é quando você consegue contratar o jogador, como a gente fez com o Gabigol, como a gente fez com o Ayrton Lucas. O cara já estava aqui, mostrou futebol, mostrou que tem condição de vestir a camisa do Flamengo, aí o Flamengo vai lá e faz a compra. Os jogadores, alguns chegaram aqui por empréstimo. O Flamengo não exerceu a opção de compra. Então, esses jogadores que chegam sem ter pelo menos uma experiência no Flamengo, é um pouco mais difícil da gente cravar se vai dar certo. Mas olhando pelo lado do encaixe com o elenco, da característica, eu gostei sim. E aí a gente cai na questão que eu estou vendo muita gente falando também dos valores, né? Cerca de 9 milhões de euros. É um baita investimento. É um baita investimento, ainda que não seja tão fácil você ter um atacante com essas características por um preço muito, muito inferior a isso, por N motivos, por conta de um mercado inflacionado, por conta de um real que vale pouco. Mas eu ainda não estou seguro o suficiente para falar se eu acho que ele vai dar certo ou não, até porque não conheço o jogador. Mas eu acho que em relação a encaixe, eu acho que o Flamengo acerta. Eu acho que o Flamengo se reforça onde precisava se reforçar. O elenco ainda tem outras carências. Imagino que o Flamengo vai tentar fazer uma janela melhor, por exemplo, do que fez a janela de começo de ano. O Flamengo tinha oportunidade de se reforçar até para jogar um Mundial,
não conseguiu. A janela do Flamengo é de Gerson, um jogador que estava voltando, e do Ayrton Lucas, que já estava aqui. Foi uma janela que eu não considero boa, sobretudo pelas carências que a gente tinha. Agora o Flamengo já começa a janela de meio de ano já com um jogador. Tradicionalmente o Flamengo consegue fazer boas janelas, todo mundo se lembra da janela que veio Rafinha, acho que veio Mari, Felipe Luiz, veio Gerson. Foi uma janela importante de meio de ano 2019, espero que o Flamengo consiga fazer novamente uma janela semelhante, porque os buracos estão aí, né? A gente está com dificuldade de achar um volante, a gente está com dificuldade com o lateral esquerdo, independente das contusões de lateral direito, perdão, a gente está com dificuldade. O reserva do Ayrton Lucas, a gente não sabe quem é, porque o Felipe Luiz não está conseguindo se colocar em condições. É uma janela para o Flamengo conseguir dar armas para o Sampaoli para que ele possa brigar pelos títulos, porque para mim o trabalho já está sendo bem feito, mas eventualmente uma carência vai fazer você perder um jogo-chave, vai fazer você não conseguir repor eventualmente uma contusão. Então, janela importante e começa bem, mas não é obviamente uma contratação de nível mundial, uma contratação que a gente chega considerando com risco baixo, mas é uma contratação interessante dentro daquilo que é o elenco do Flamengo, Alan. Você gostou? Agora pergunta, né? Volta para você, né, cara? Gostou do Luiz Araújo? Gostou do... Você responde. Não tem essa de volta para mim. Eu pergunto, você responde, tá tudo certo, a gente acaba a live e não tem essa. Porque eu não tenho opinião formada, grande amigo Rafa. Eu tô lendo bastante o chat aqui, e aí já tem um amigo Tripa Seca que está sempre com a gente aí. Acho que essa é a pausa aí para fortalecer o like no canal, né, e compartilhar o vídeo aí, para a gente poder aumentar a audiência, que temos temas melhores a tratar, além do craque novo no Mengão. Mas ele pergunta lá, e aí, o Ângelo ou o Luiz Araújo? É claro que os valores que estão sendo pagos pelo Luiz Araújo estão muito abaixo do que se pagaria pelo Ângelo. E aí, vamos ser honestos, tá? Mas os dois parecem ser promessas. O Luiz Araújo não é promessa. Mas aí eu vou pegar a opinião do Murilo, que está sempre com a gente aqui, e já vou ler o superchat do amigo Igor, que ele coloca o seguinte: o Luiz Araújo é mais técnico que o Cebolinha, tá? E o Murilo acompanha muito futebol internacional. Ele acompanhou um pouco aí, pelo que eu percebi aqui, né, do jogador no Lille. E aí ele fala, inclusive, o seguinte: ele não baixa a cabeça e sai correndo com a bola. Provavelmente o Sampaoli o indicou por ter jogado com o Biel no Lille. E aí ele cita essa questão. O Murilo assiste bastante futebol internacional, está sempre com a gente aqui. Eu acho que essa pontuação foi importante. Expectativa eu também não conheço. Vocês sabem, eu sou muito honesto com vocês. Não sou, né, um expert de futebol internacional. Não acompanhava o atleta, para ser bem sincero. Aí o atleta é anunciado, a gente começa a pegar alguns números do atleta, começa a ver alguns vídeos. Por vídeo, irmão, até eu jogo bola para caralho. Se você joga bola 500 milhões de minutos, você vai pegar os mínimos recortes que você consegue bem, todo mundo faz vídeos sensacionais. Tem um lapso lá, você não joga porra nenhuma, mas tem um lapso que você dá um chute sem querer, a bola vai no ângulo. Porra, olha o gol que o Alan fez. Você bota no vídeo. Aí tem um outro que o cara vem correndo, você meio que escorrega, dá um toquinho na bola, o cara vai tomar a caneta. Tu vai e coloca como se eu tivesse tentado e ter feito a questão da caneta no cara, né, do drible. Então, se você pegar de trocentos milhões de minutos que a pessoa está jogando futebol e quiser recortar ali pequenos pontos para poder potencializar o que o jogador vai entregar, é muito fácil, tá? Então, eu não me iludo com essa questão de DVD.